As cidades têm história. Na nossa aula de ontem, aprendemos que as cidades foram formadas por diferentes povos e que o ritmo de vida de seus moradores é bem mais agitado do que no campo. Mas será que as cidades sempre foram assim? E por que é importante conhecer a história de uma cidade? Conhecer a história de uma cidade é importante porque através dela é possível saber como ela se originou e quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. Podemos saber, por exemplo, quais elementos existiam e quais foram transformados, como era o modo de vida das pessoas que moravam nessas cidades e como é o modo de vida das pessoas atualmente. Por isso é muito interessante estudar sobre a história das cidades. Ao longo do tempo, acontecem muitas transformações no espaço urbano. Como assim? Com o passar dos anos, as cidades podem crescer, surgir novos bairros, aumentar o número de construções, novas casas, prédios e lojas. Nessas transformações, alguns lugares podem desaparecer e outros podem mudar sua função. A nossa última aula, vimos que os chafarizes não exercem mais a mesma função de antigamente, que era de abastecer a população que morava ali em volta. Hoje sua função é apenas decorativa. Assim é com alguns lugares que mudaram suas funções ao longo da história. Vamos para um exemplo. Observe a imagem. Em 1974, era fundado em Parelhas o Cine Rex. O Cine Rex fechou suas portas no ano de 1985 e hoje nesse mesmo lugar funciona o Armazém Ulisses. Esse é um exemplo de transformação relacionada à função do lugar. O prédio continua o mesmo, mas sua função mudou. Agora vamos observar a imagem de como era e como é hoje as proximidades da matriz de São Sebastião. Nessa imagem é possível perceber grandes transformações na paisagem desse lugar. A igreja ganhou uma torre, ruas foram construídas, casas, prédios e muitos outros elementos modificaram esse lugar. Então, mesmo que as cidades passem por transformações, algumas construções são muito importantes para determinados grupos sociais. E essas construções acabam tendo um valor simbólico coletivo e são reconhecidos como patrimônios culturais. Um exemplo de patrimônio cultural é o centro da cidade de Salvador, na Bahia. Salvador foi a primeira cidade do Brasil e suas construções são muito importantes para a história daquele lugar e de todo o nosso país. Por hoje é só. Espero que tenham compreendido um pouco sobre a importância de estudar a história de uma cidade. Até a próxima!